Fala galera, análise rápida aqui do mini índice, né, o Infut gráfico diário. Então o que eu analiso desde a formação da estrutura do preço, que é quando acontece esse movimento de alta. Então desde o dia, se a gente for olhar aqui, do dia 20 de janeiro ao dia 29, né, finalzinho do mês, houve esse movimento de alta muito forte. Quando isso acontece, eu defino ali a estrutura de preço, então mínima e máxima definida ali no gráfico. Nesse momento, eu tenho regiões ali futuras, então uma possível região de resistência, uma possível região de suporte. Então, no dia 29 eu fiz essa marcação. Perceba que aqui por volta do dia 11, dia 12 de fevereiro, o preço ele vai justamente nessa região, faz ali o teste, né, e há uma pequena rejeição. Perceba que quando a gente joga isso num time menor, então aqui olhando o gráfico de 60 minutos, quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, o que acontece? Após trabalhar dentro daquela região de resistência que eu havia marcado lá no gráfico diário, que são essas duas linhas pretas. Aqui a gente tem o preço ele fazendo um movimento ascendente, né? Topos e fundos maiores do que topos e fundos anteriores. E aqui, nesse momento, há uma quebra de estrutura do preço após o teste daquela região lá em cima. Então aqui perceba, o preço vinha de movimentos ascendentes. Aqui, na sexta-feira, no caso, houve o que eu considero a quebra de estrutura. Então, a partir do rompimento dessa região, é quando eu considero ali uma quebra de estrutura do preço. E nesse momento, o preço começa a fazer movimentos descendentes. Então, perceba aqui que após o rompimento desse movimento de alta, ele começa a trabalhar em movimentos de baixa. Tá? Então, nesse momento, eu defino ali no gráfico menor também a estrutura do preço. Então, máxima definida, mínima definida, possíveis regiões de suporte e resistência. E aqui, a região que eu considero a mais importante, que seria a região de interesse. Então, na sexta-feira, o preço ele fechou muito próximo dessa região. Ele abre na quarta-feira, no dia de ontem, testando e rejeitando essa região. Então, fazendo possíveis direções do preço, eu acredito muito na continuidade desse movimento, no movimento de baixa, para possivelmente buscar essa região, tá?